Bom dia, pessoal. Tudo bom? Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Muito obrigada por ontem. Pela primeira vez, um vídeo atingiu 10 mil visualizações durante o dia. Eu tive vídeo que já tinha atingido isso, mas foi durante o tempo, não foi em um dia só. E ontem, pela primeira vez, o vídeo atingiu 10 mil visualizações no mesmo dia. Então, muito obrigada por todo mundo que compartilhou. Bom dia, Rúbia. Bom dia, mãe. Bom dia, Bel. Muito obrigada, gente. Os compartilhamentos foram tão grandes, atingiram tantas pessoas que eu comecei a ter mais alunos de algumas regiões específicas que eu não tinha antes. Muito bem-vindo a todos os novos alunos. Espero que vocês estejam hoje na aula de novo. E sobre quem vai ganhar o fone de ouvido, ontem 3 alunos que foram os que mais compartilharam ficaram empatados. Então vamos ver hoje. Mas não tá difícil de passar esses 3 alunos, porque não foi muita diferença entre esses 3 e as outras pessoas. Então compartilhem hoje de novo e amanhã na aula eu vou estar escolhendo quem vai ganhar o fone desse mês, ok? Então faz igual vocês fizeram ontem, compartilha bastante e amanhã eu vou avisar quem foi o ganhador dessa vez, ok? Muito obrigada, Carol, bom dia. Júnior, bom dia. O Wendel, bom dia. Todo mundo que é novo, quem é novo aqui, tem algumas perguntinhas que ontem eu devo ter respondido mais de 30 vezes, mais ou menos. Só no dia de ontem eu tive 250 novos alunos na página. Então eu respondi pelo menos umas 30 vezes a mesma pergunta. Então deixa eu só repassar as regras rapidinho, para vocês ficarem, para quem é novo, saber se orientar. Primeiro, como assistir as aulas desde o começo? Só ir na página e vai até o final lá da página, desce tudo, todas as publicações, e quando você chegar na aula introdução, vai ser a primeira aula. Então tem introdução, aula 1 e sequencial, ok? Dica número 1. Dica número 2, como eu entro no grupo de WhatsApp? Vai aqui embaixo, depois de 2 aulas, não hoje, não a de ontem, uma postagem antes, tá escrito lá, link para o grupo do WhatsApp, ok? O grupo do WhatsApp é para os alunos estudarem sozinhos. Eu, às vezes, dou uma passadinha lá, jogo alguma atividadezinha e saio. Eu não tenho como ficar interagindo no grupo, infelizmente. Mas é para vocês estudarem sozinhos, porque tendo um grupo de WhatsApp, no final de semana, vocês podem mandar frases uns para os outros, áudio uns para os outros e se corrigirem, ok? Tem muita gente que tá aqui no grupo que já fala inglês, que só tá aperfeiçoando, então isso pode ajudar muito os outros que estão começando a aprender. E eu agradeço os alunos que podem me ajudar com isso aí e puder dar uma força para quem tá começando agora, né, gente? Ontem eu tive uma aluna que respondeu a pergunta de outra, eu tive aluno que respondeu pergunta sobre o WhatsApp, então muito obrigada a quem pode responder por mim enquanto eu não tô aqui. Bem-vindo, Giano, seu primeiro dia. Bom dia, Alcileide. Bom dia, Josenildo. Todos que são novos, muito bem-vindos. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Sim, as aulas são gratuitas. Quando eu acabar esse vídeo, fica ligado que eu vou postar um vídeo separado para não atrapalhar a aula, falando sobre isso, porque as aulas são gratuitas, ok? Tem várias pessoas que estão na dúvida, não estão entendendo por que a aula é gratuita, qual que é a pegadinha, não tem pegadinha, mas quando acabar eu explico direitinho num videozinho de 2 minutos separado para não atrapalhar a aula. Então vamos tocar com a aula de hoje? Ficou alguma dúvida sobre a aula de ontem? Bom dia, Celinha, tudo bom? Ficou alguma dúvida sobre a aula de ontem? Se ficou, vocês me mandam aqui. Senão a gente vai passar para frente com o there is e there are, ok? O que significa there is e there are? Muitas pessoas têm dificuldade do there is e there are, porque a gente fala muitas vezes em português como tem, ok? Crícia, seja bem-vinda. Bom dia, Leandro. Todos muito bem-vindos, meus novos alunos, ok? Quem é aluno novo, só me deixa aqui de onde você é para eu saber de onde vocês estão assistindo a aula, tá? Tô no Brasil, não de onde você é, aonde você está. Deixa eu elaborar melhor minha pergunta. Só para eu saber de onde vocês estão assistindo a aula e que horas que vocês assistem daí. Para eu saber, porque às vezes se entra aluno depois do mesmo lugar, eu já sei que horas que passa a aula aí, ok? Então, em português, muitas vezes a gente usa esse there is e there are como tem. Então, no inglês fica confuso. As pessoas confundem muito como usar o there is e o there are. Então, para começar, eu vou colocar, combinando com a minha camiseta rosa, o there is, eu vou colocar a pronúncia aqui, e there are.
Então, quem sabe o que significa there is ou there are? O there is e o there are podem significar tem, há com H, ou existe, ou o tem no plural, há com H, ou existem, ok? Então, there is pode ser tem, gente, isso aqui não é um F não, isso aqui é um T, desculpa, tá horrível. Tem, pronto. Tem, há ou existe, there are, tem, há ou existem. Mas a gente não usa em português, em inglês, esse T, se não tem uma pessoa que tenha posse daquilo. Eu vou repetir mais uma vez essa informação. A gente não usa em português o verbo ter, se você não tem como identificar a pessoa, a coisa que tem posse daquilo. Então, o que significa? Por exemplo, se eu quero dizer... tem muitas coisas para fazer no escritório. Tem muitas coisas para fazer no escritório. Como ficaria essa frase? Eu ouço pessoas falando ou traduzindo essas frases como have, ok? Have many people. Have many people, have many things, desculpa, não pessoas, coisas. Have many things to do at the office. Alcileide, desculpa, acabei de apagar. Alguém aqui coloca, por favor, there is e o there are para Alcileide para ela copiar? Agradeço, pessoal. Então, tem pessoas que usam have, mas, gente, o have é só para se alguém tem posse. Se eu falo, tem muitas coisas para fazer no escritório, quem tem? Ninguém, porque nem mesmo o escritório tem nesse caso. Nesse caso, a frase ficaria, there are many things to do at the office. Então, como eu vou saber que eu vou usar esse tem como there is ou there are, ao invés de usar o have? Como eu vou saber? Então, número 1, você vai identificar se tem uma pessoa ou uma coisa na frase que possa ter posse daquilo. Se não tem uma pessoa ou uma coisa na frase que possa ter posse daquilo, já é uma dica que vai ser o there is ou there are. Número 2, você vai ver se você pode trocar esse tem por haver, a com H, não a sem H, ok? Então, por exemplo, se eu falo, tem muitas coisas para fazer no escritório, estaria correto dizer, há muitas coisas para fazer no escritório? Sim, gente, tá correto, né? Então, ótimo, se eu posso falar, há muitas coisas para fazer no escritório, está correto, eu vou usar there are, ok? There are. Deu para entender? There are many things to do at the office. Muito bom, Júnior, isso aí. Deu para entender isso aí? Ficou difícil? Vamos fazer mais algumas frases com isso? Então, por exemplo, se eu quero falar... tem dias que eu acordo... não, deixa eu ver. Tem dias que eu estou com pressa. Tem dias que eu estou com pressa. Como ficaria essa frase? Tem dias que eu estou com pressa. Então, tem dias, é plural. E se eu falasse há dias que eu estou com pressa, não fica tão comum que a gente usa o tem, mas não tá errado. Então, como seria a frase correta aqui? There are days that I'm in a hurry. Que eu estou com pressa. There are days that I'm in a hurry. Ok? Tem dias que eu estou com pressa. There are days that I'm in a hurry. Então, esse tem dias.
Eu não vou falar have days, ok, gente? Não vou falar. Se começou a frase só com o have, já fica com o pé atrás, ok? Agora, se eu falo pra pessoa, por exemplo, uma frase que o pessoal fala direto aqui, você vai se despedir de alguém e a pessoa fala, se tiver de manhã, né? Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Como ficaria essa frase? Porque quem é a pessoa que tenha? Parece que não é ninguém, né? Mas na verdade é. Se eu falo tenha um bom dia, eu estou desejando para a pessoa. E na verdade a frase seria você tenha um bom dia. Mas no português a gente usa o sujeito oculto e tira o você. E fala só tenha um bom dia. Então nesse caso do tenha um bom dia, ainda tem a pessoa. Muito bom, Carol. Então eu vou colocar have a nice day. Ué, professora, mas não tá errado? Não, não tá errado, porque vamos trocar o tenha um bom dia por a um bom dia? Faz sentido? Não faz sentido, né? Então eu não vou poder trocar. Eu só vou poder trocar esse tem ou tenha ou alguma coisa assim se eu puder trocar pelo a ou existe, ok? Nesse caso, tenha um bom dia, eu não tenho como trocar como a um bom dia. Eu até posso, um bom dia, mas não tem nem meu sentido, meu significado. Muda completamente o significado, né? Então, tenha um bom dia, fica have a nice day. Ou se eu quero falar pra pessoa, tenha um dia abençoado, have a blessed day, ok? Muito bom. Então, vamos ver uma frase no plural com tem. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito esquisito se alguém para um carro na frente da sua casa e você não sabe quem é. Então, se alguém para um carro na frente da sua casa, você já fica assim, tipo, que coisa esquisita, quem é? Então, vamos fingir que a frase que eu quisesse falar agora seria tem um carro na frente da casa. Tem um carro na frente da casa. Como ficaria? Tem um carro na frente da casa. Alguém quer tentar? Hein? There is, porque é só um carro. Estaria correto se eu dissesse há um carro na frente da casa? Tá certa a frase há um carro na frente da casa? Tá correto. Há um carro na frente da casa, tem um carro na frente da casa, posso trocar, então eu vou dizer como. Se essa frase é singular, hein? Alguém quer chutar? Como que vai ficar tem um carro na frente da casa se essa frase é singular? Então vai ser there is a car in front of the house. There is a car in front of the house. Ok? There is a car in front of the house. Muito bom, ok? Agora, última frase com singular pra gente acabar a aulinha aqui de hoje. E se eu quero falar, por exemplo, tem uma carta no envelope. Tem uma carta, ou sei lá, tem um cheque no envelope. Vamos fingir que eu tô avisando, tô dando um envelope pra alguém, eu falo, cuidado, tem um cheque no envelope. Como ficaria esse tem um cheque? Esse tem um cheque, eu posso substituir por há um cheque no envelope? Posso, então não é o have, certo? Então eu vou usar o there is. Então nesse caso ficaria there is a check in the envelope. There is a check in the envelope. Ok? Tem um cheque no envelope. There is a teacher in front of my phone. Sim, espero que sim. Muito bom, gente. Então, ó, vamos acabando por aqui. Agora eu quero dar algumas dicas sobre... O meu have é muito pesado? Talvez eu tô pegando have aqui do Alabama. Aqui no Alabama, onde eu moro, a minha pronúncia mudou muito morando aqui. Porque o pessoal daqui tem a pronúncia muito pesada. Primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Flórida. Na Flórida é mais suave. Então, quando eu mudei pra cá,
comecei a mudar bastante meu sotaque. E sem querer, você nem percebe. Lógico, você acaba copiando as pessoas que moram aqui. Até para se fazer entender, né? Para a pessoa entender, te entender melhor. Então, com certeza, se você estiver no grupo do WhatsApp, Benício, manda um áudio copiando como as pessoas na Irlanda falam. Muito interessante isso. Mostra o quadro? Mostro sim. There is a check in the envelope. Agora, umas dicasinhas para estudo, que são perguntas que todos têm sempre e faz parte do método você ensinar a pessoa também dicas de estudo, não só conteúdo, ok? Então, uma pergunta campeã que eu tenho. Qual é a melhor maneira de eu aprender a falar inglês mais rápido? O inglês são 4 habilidades, eu sempre falo isso. Falar, ouvir, compreender, né? Escrever e ler, ok? Você não desenvolve essas 4 habilidades de uma vez só. Você não vai estudar, por exemplo, tem método que aborda as 4 habilidades, mas em um exercício, por exemplo, se você fizer todos os dias o mesmo tipo de exercício, você não vai conseguir desenvolver essas 4 habilidades, tá? Então, o que você faz para falar mais rápido? Você precisa trabalhar em conversação, mesmo quem tem nível iniciante. Tem como trabalhar só conversação se você é iniciante? Tem como, mas é um método que imita muito um papagaio. Então, eu uso um pouquinho desse método na escola, só no começo, porque como a gente mora aqui, as pessoas que precisam aprender isso precisam de imediato, elas têm um pouco de pressa. Então, eu faço um pouco desse método lá na escola. Não é um método útil a longo prazo. Eu uso no começo para os alunos começarem a se sentir confortáveis com o método e começarem a se soltar para aprender mais. Mas logo no começo eu já corto esse método e já introduzo o método que a pessoa entende o que está aprendendo. Porque esse método só de repetição não vai levar a pessoa longe. É igual a pessoa que mora num país e só aprende a língua de ouvir. Essa pessoa que aprende só de ouvir pode ser fluente, entre aspas. Ela vai saber se comunicar. Mas essa pessoa provavelmente não sabe separar uma frase. Não sabe colocar o que é verbo, o que é pessoa. Aí qual é o problema? Eu também não sei em português. O problema é que essa pessoa não vai conseguir expandir o vocabulário. Cada vez que essa pessoa aprender uma palavra nova, ela não vai saber colocar nas frases e não vai saber usar. Então, por que é importante você aprender a gramática de outro idioma? Português você tá de boa, você não precisa aprender a gramática de português porque você já passou a tua vida inteira falando português. Agora, uma língua que você está aprendendo, qualquer que seja essa língua, você precisa aprender a gramática sim. Ah, mas eu odeio gramática, é tão difícil. Mas é uma dica que eu te dou, se você quer falar muito bem o idioma, você precisa aprender a gramática do idioma, ok? A última habilidade que eu normalmente trabalho com os meus alunos é a leitura. Por quê? Porque não é uma habilidade que normalmente as pessoas vêm na escola procurando, tá? Lá na escola, normalmente quem vem, a primeira coisa que as pessoas querem é falar. A segunda coisa que as pessoas precisam mais é entender o que as pessoas estão falando, ok? E depois, no final, as pessoas querem saber ler e escrever, né? Não é prioridade. Eu tenho casos de exceções, claro, de pessoas que vêm fazer mestrado, doutorado, o que quer que seja, e precisam melhorar a escrita. Mas são casos específicos. Por exemplo, um engenheiro que não precisa falar tão bem, mas que precisa escrever por causa dos problemas que ele escreve e tal, no mestrado. Então, acontece, esses alunos normalmente tomam aulas específicas para escrita. Então, dicas que eu dou para quem está buscando intercâmbio, ou quem está buscando fazer um intensivo, buscar um método que trabalhe a conversação de imediato. Não perca seu tempo trabalhando gramática logo no começo, porque você vai gastar muito tempo e o tempo que você tem às vezes é curto para aprender a conversação, tá? Lógico que a longo prazo é o melhor plano para aprender qualquer idioma, não substitui o longo prazo, mas se você tem pouco tempo, essa é uma tática para você chegar mais rápido na sua meta final, ok? Qualquer dúvida sobre o there is e o there are da aula de hoje, vocês me mandam mensagem durante o dia. Eu vou terminar o vídeo agora e eu vou postar um videozinho curto logo depois explicando por que as aulas são gratuitas, por que não tem um canal no YouTube. Explicando várias questões que quem é novo, vocês não precisam estar no vídeo, mas agradeço se estiverem, porque isso eu vou falar um pouco sobre fazer pelo próximo, tá? Que ontem me deixou um pouquinho triste,
mensagem de algumas pessoas que são novas no grupo, não entendendo porque a aula não é gratuita e achando que isso é tipo uma pegadinha ou algo assim. Eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom? Então, eu espero vocês aqui na página mesmo. Quem puder, assiste que eu vou explicar o porquê das aulas serem gratuitas. Beijo pra todo mundo, tenham um ótimo dia e até amanhã.